Vamos analisar como as Bíblias foi montada. Como o Espírito Santo, cagão do seu ninho Bíblias, montou estes supostos livros sagrado, cagado e adulterados, através dos seus escritores humanos. Porque o Espírito Santo inerrante está sempre corrigindo e atualizando as escritas bíblicas. Vocês já pararam para pensar na evolução dos papiros, manuscrito, pergaminhos, Torá, escritura, Bíblias e etc, 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 etc. Sim, vejamos que a evolução bíblia não se dá só na capa, mas sim, em todos os conteúdos que há dentro dela. E agora as Bíblias digitais corrigidas e atualizadas, novamente está predominando nas denominações kkkkkkkk. Mas os fiéis espirituais utilizam sua Bíblia digital, mais para tirarem fotos e filmar seu líder, cantor, dançarinos e pregador e etc, etc, etc. Assim nós pudéssemos ver as trocas de mensagem destes homens e mulheres espirituais no Facebook, Twitter, SMS, Instagram, WhatsApp e etc, etc. Vamos volta ao análise da evolução bíblica do Espírito Santo nos longos dos tempos. Sim, a evolução do Espírito Santo corrigindo e atualizando as escritas bíblicas, cheias de falhas kkkkkk. Como é que os tais homens inspirados pelo Espírito Santo pombo do Senhor Deus, determinaram um tempo para escreverem as tais escrituras sagradas? E nos meio das escritas, eles rechearam de adulterações e contradições, os tais livros sagrados, e estando estes homens, inspirados pelo tal Espírito Santo do tal Senhor Deus. E o mais interessante é que no longo dos tempos, vejamos em notícias de jornais, os arqueólogos encontram fragmentos de pergaminhos com textos manuscritos da Escritura Sagrada kk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 . Isto indica que o Espírito Santo, lendo de ser burro, que vem sempre atualizando e corrigindo as Escrituras, e cada atualizações e correções, mas ele caga no seu ninho Bíblia. O Espírito Santo também é esquecido kkkkkkkkkkkk, porque pelas regiões do povinho do Senhor Deus, o Espírito Santo esqueceu de muitos fragmentos de pergaminhos com textos manuscritos da Escritura, que até hoje os arqueólogos encontram em suas escavações de objetos antigos. Talvez, o pobre Espírito Santo do Senhor Deus, esteja sofrendo de mal de Alzheimer kkkkkkkkkkkk. Sim, o pobre Espírito Santo do Senhor Deus, esteja sofrendo de mal de Alzheimer. Mas que Espírito Santo é este do Senhor Deus, que os tais homens de Deus inspirado pelo Espírito Santo enquanto estava escrevendo a tal Bíblia introduziram nela, suposto livros apócrifos? Vejamos que as Bíblias católicas, é um livro sagrado inerrante kkkkkk. Se juntamos com as Bíblias evangélicas faltam 7 livros das Escrituras Sagradas do Espírito Santo o escritor. Tem Bíblia com 66 livros, e outra com 65, e outras com 72, e outra com 73 livros e etc, etc. Só as Bíblias aportuguesadas dos brasileiros, se juntar tudo o que é de Bíblias de todas as nações, vamos ver uma aberração de contradição, adulterações e livros a mais e a menos. Bíblias, deuses, Jesuses, religiões tudo, sinônimo de confusão. Como pedem corrigir e atualizar nomes original de pessoa, em forma de falsas transliteração, corrigir e atualizar nomes original de pessoa de tal idioma de origem, como diz na mitologia de Salmos 72, 17, o seu nome permanecerá eternamente, o seu nome se irá propagando de pais a filhos enquanto o sol durar kkkkkk, é igual à mitologia de João 5, 42 que o tal filho veio como um outorgado. Este Espírito Santo moderno, é muito duvidoso. Repetindo que este Espírito Santo do Senhor Deus moderno, é muito duvidoso. Talvez o Espírito Santo fumou uma maconha de lascar, quando possuiu seus escritores. Que também beberam muito vinho, como Ló e suas 2 filhas depravada e virgem kkkkkkkk. Analise e explique uma coisa a você mesmo, ó homens e mulher da fé, se o tal Espírito Santo de Deus é onisciente. E os líderes, cantores, profetas e pregadores precisam de fazer curso de teologia. Que homens e mulheres espirituais são estes, que o tal Espírito Santo onisciente através deles necessita de dias, semanas, meses e anos de curso bíblico?
E a Bíblia quem fez, não foi o tal Espírito Santo. E a Bíblia quem fez, não foi o tal Espírito Santo. E a Bíblia quem fez, não foi o tal Espírito Santo. Será que o Espírito Santo esqueceu do que escreveu? É evidente que sim, como ouvimos. Só aqui no Brasil tem Bíblia para todos os gostos. E o mais pior são Bíblias atualizada e corrigida. Isto significa que o Espírito Santo é falho. Sim, porque são palavras, frases e texto do Gênesis ao Apocalipse sendo corrigida pelos seus escritores. Só no Brasil as Bíblias têm mais de 6.000 adulterações e 400.000 contradições. O Espírito Santo também atualizar e corrigir as capas do tal livro sagrado. Tem a Bíblia do Espiritismo. Bíblia da Ave Maria. Bíblia do Gay. Bíblia da Nova Era. Bíblia da Mulher. Bíblia da Criança. Bíblia do Adolescente. Bíblia Testemunha de Jeová. Bíblia Adventista do Sétimo Dia. Bíblia Edição Pastoral. Bíblia Edição Luxo da Sagrada Família. Bíblia Rosa Cruz. Bíblia do Presbítero. Bíblia da Nova Era e etc, 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 etc. E isto ocorre a evolução dos nomes das capas, e de todo os conteúdo que estes livros Bíblias, tais livros 100% humanos e nada mais, não há nada de mágico, neste suposto livro sagrado, livros todo cagado pelo Espírito Santo humano, e no princípio era papiros, pergaminhos, escritura kkkkkkkkkk o tal Espírito Santo de Deus acompanha a modernidade humana. Bíblia, Deus, Jesus, religiões, denominações, doutrinas, líderes, fiéis virou sinônimo de confusão e hierarquia. No princípio era chamada de sagrado papiros, depois pergaminhos, escritura, Antigo Testamento, Torá, Pentateuco, e as traduções em grego, aramaico e hebraico. E agora a Bíblia Sagrada e vem aí a Bíblia Nova Era e etc, etc, etc. Imagine a Babilônia de Bíblias oposta uma da outra que há no mundo todo. Que espécie de Espírito Santo é este que acompanha a modernidade humana? O Espírito Santo fumou foi maconha quando possuiu os escritores dos rodízios de Bíblias mundial. Bíblia livro 100% humano, porque ela não se cumpre. Só há uma lei impossível dos humanos pôr em prática do nascer ao morrer. Faças com os outros o que gostaria que cada um deles fizessem a você ou seja a nós. Bíblia é um livro comum como outro qualquer. Vocês conhecem os 10 maiores fracassos do seu Deus bíblico? Pois são mais de 50 fracassos do seu Senhor Deus que não tem onisciência. O princípio da mitologia de Gênesis cap1kkkkkkk como é que o tal Senhor Deus criou o céu, se o tal céus não existe? É unicamente o brilho do sol, estrelas e lua que faz com que haja este espaço azul no céu, ou seja no espaço onde os raios solares podem alcançar. O Deus dos brasileiros mora no nada. Visto que o tal céus não existe. Portanto, homens e mulheres da fé duvidosa, nada julgueis a si mesmo antes de tempo. Não julgueis ser uma pessoa salva, escolhida, santa, verdadeira, ungida, separada, amorosa, caridosa, certa e que tem um chamado divino dos líderes kkkkkkkk, e por isto que há um caminho que aos seres humanos parece direito ao seu julgar, mas o fim deles são os caminhos do engano. Bíblia é mito e lenda criada pelo homens. E por isto que há um caminho que aos seres humanos parece direito ao seu julgar, mas o fim deles são os caminhos do engano. Bíblia é mito e lenda criada pelo homens. Bíblia é mito e lenda criada pelo homens.